sido diagnosticada com bipolaridade tipo 1 aos 19 anos, eu não queria acreditar na minha nova realidade. O diagnóstico foi feito depois do meu primeiro ano na universidade. A minha doença manifestou-se através de poderosos insights criativos e metáforas que só faziam sentido para mim. Confundi e assustei os meus colegas e o corpo docente, acreditem. Gritei poesia ao vento, para o meu próprio céu desfeito, enquanto os espectadores observavam confusos. Fazia piadas inapropriadas com outros alunos e, quando deprimida, tornava-me uma solitária. Passava o tempo no computador e, quando as coisas ficavam realmente más, cortava-me com lâminas de barbear. Os meus dias eram passados a correr de uma atividade para a outra e, à noite, fazia exercício e passava o tempo a escrever, o que me mantinha acordada toda a noite. Planeei um futuro irrealista para mim própria. Sonhava em ir para a universidade, fazer uma pós-graduação. Quando os meus resultados nos testes não corresponderam às expectativas de ser aceite num programa desse tipo, o que é que aconteceu? Fui parar a um hospital, em pleno episódio maníaco, depois daquele tumultuoso ano de caloiro. Muito confusa, assustada, sozinha, não queria aceitar esta nova parte de mim. Queria uma vida normal. Normal. O que é que será o normal? Não sabia ao certo quanto de mim precisava de partilhar com os outros e com quem o devia partilhar, ou se sequer devia partilhar com quem quer que fosse. Quando voltei para casa no verão, depois do meu primeiro ano, ouvia vozes e falava muito depressa. O meu humor oscilava entre a grande euforia e os pensamentos suicidas. Fugi de casa. Pensava que podia viver numa árvore perto da minha casa. Não me lembro muito bem do que fiz ou o que é que disse a seguir. Os episódios maníacos tornam as coisas pouco nítidas. Estava frenética e tinha falsas crenças sobre quem eu era e quais eram as minhas capacidades. Sei que magoei pessoas à minha volta quando elas estavam a tentar ajudar. Os meus pais ficaram muito assustados. Levaram-me para as urgências. Quando chegámos ao hospital, eu gritava disparados para o céu. Corria de um lado para o outro para tentar fugir e dizia a toda a gente que eu era médica. Pensava conseguir ler livros de medicina só de olhar para eles, porque eu era médica. No hospital, os médicos estabilizaram-me com medicação. Sentia-me tonta e descoordenada. No início fazia-me cair e esbarrar nas coisas. Fazia-me falar devagar. Eu nem sequer sabia como é que ia voltar para a universidade. Passei 8 dias no hospital. Disseram-me que tinha de ficar mais tempo, mas o meu seguro só cobria 1 semana. Gostei de uma das médicas e ela disse-me para ler uma autora, Kay Redfield Jamison, sobre depressão maníaca e criatividade. Cheguei mesmo a jogar Scrabble com as enfermeiras quando estava mais estável. À medida que fui ficando mais estável, o meu corpo habituou-se à medicação e comecei a ter uma visão mais clara da vida. Apercebi-me de como tinha magoado muitas pessoas, mas agora tinha uma razão para isso. Claro que uma razão nunca deve ser uma desculpa, mas foi quando tive alta que a realidade se impôs. Tinha agora um novo rótulo que iria usar para o resto da minha vida. No início, queria manter segredo, mas sempre me orientei para a justiça social e para mudar a opinião dos outros. Além disso, corriam rumores sobre o meu comportamento estranho durante o primeiro ano e sobre os comprimidos que tomava. Quando vi a resistência à saúde mental e à toma de medicamentos para doenças mentais na minha universidade, decidi que um dia tinha de falar sobre a minha experiência. Só não sabia como. Uma rapariga aludiu a problemas de saúde mental enquanto estávamos na sala de convívio dos estudantes. Eu nunca conheci ninguém que tivesse um esgotamento nervoso, disse ela. Um esgotamento psicótico não é propriamente um esgotamento nervoso. Os esgotamentos nervosos são para pessoas de negócios sobrecarregadas, que trabalham muito. Eu tinha tido uma experiência com a irrealidade
O termo não se adequava a mim. Outra rapariga pediu-me para manter em segredo que tinha tomado antidepressivos no liceu para lidar com um trauma. Apercebi-me de que precisávamos de mudar a linguagem em torno da forma como falávamos de saúde mental, para que as pessoas vissem que os problemas de saúde mental eram algo com que toda a gente lidava e não apenas as pessoas com uma doença mental. E como escritora, sabia que tinha sido chamada a fazê-lo. Através dos choques de mudanças de humor imprevisíveis, aprendi gradualmente a aceitar o meu diagnóstico. Incorporei os rituais que o meu diagnóstico trouxe à minha vida. Medicamentos, terapia, visitas ao psiquiatra. Mas algures neste submundo, o diagnóstico começou a consumir quem eu era. Só conseguia falar de bipolaridade e de saúde mental. Comecei o meu blog sobre saúde mental por causa disso. Mas mais do que isso, parecia que o meu diagnóstico era a terceira pessoa em cada sala que estava. Sentia-me bloqueada e sufocada por uma autocrença tão limitadora. Quero levar uma vida normal. Mas agora vejo um antes e um depois do que antes me parecia normal. Tinha uma história que precisava de contar, mas tinha medo do julgamento das outras pessoas. Eu sabia que as pessoas precisavam de ouvir a minha história, mas também sabia que precisavam de me ver aparecer no mundo real como uma delas. Eu tinha interesses, fitness, fotografia, cozinha, arte, mas eventualmente todos os livros que lia eram memórias de saúde mental e revistas científicas sobre psicologia e saúde mental. Era como se eu tivesse um diploma ilegítimo em psiquiatria. Eu sempre fui a favor de nos tornarmos os nossos próprios psiquiatras, pelo menos no que diz respeito a compreender os nossos médicos e os medicamentos que nos podem ajudar. Mas há uma altura em que a doença se torna quem somos. Tenho de me lembrar que o meu diagnóstico é uma explicação e não uma identidade. Quando compreender a doença não significa ser consumido por ela. Quando um fascínio se transforma numa obsessão. Tudo o que eu conseguia pensar era como e quando revelar a minha verdade. Os livros que eu lia eram todos sobre saúde mental. A minha escrita também tinha esses temas. Estava confusa e perdida. A pessoa que eu era antes do meu diagnóstico tinha desaparecido. Era um autómato ambulante de livros de psicologia. Não queria ser um estereótipo ou uma maluca de saúde mental, alguém que nos batesse na cabeça com conversas positivas sobre saúde mental. Queria que o meu outro eu regressasse, mas também queria abraçar esta nova identidade. O problema com o movimento de defesa de saúde mental é que a partilha da experiência vivida tende a ser um momento de vigília da própria identidade de uma pessoa. Eu tenho de me lembrar que sou um ser humano antes de ser um diagnóstico. Não tenho de passar todos os momentos do dia a escrever sobre saúde mental. Também posso escrever sobre outras coisas. Há uma cientista e escritora que diz que os pais de crianças com autismo não se devem fixar no rótulo, porque isso impede-as de explorar e de se tornarem tudo o que podem ser. Se ficarmos demasiado tempo com o rótulo, ele torna-se aquilo que somos. É preciso aceitar o rótulo. E isso pode levar muito tempo. Mas depois é preciso seguir em frente e viver a vida da melhor forma possível. Uma pessoa que decide dedicar a sua vida a lutar pelos direitos das pessoas com doenças mentais e por uma melhor saúde mental precisa de expandir o seu mundo para além do diagnóstico, de modo a mostrar às pessoas neurotípicas que elas também são pessoas com os mesmos passatempos, as mesmas relações e atividades. Aprendi que preciso de aceitar o rótulo e depois ir mais além, não deixando que o rótulo me defina. O meu trabalho com o meu blog é uma causa nobre, mas também preciso de me tornar uma pessoa completa. Quando é que o diagnóstico se transforma em identidade? Ou quando é que a identidade se embebe no diagnóstico? Talvez este seja o grande enigma paradoxal. Quando é que o diagnóstico se torna o fim de tudo na vida de uma pessoa? Ou deveria ser apenas uma nota de rodapé
numa vida rica em amigos, interesses e paixões para tornar este mundo melhor. Quando as pessoas com doenças mentais são institucionalizadas, torna-se a única esperança de um dia virem a ser funcionais na sociedade, tomarem os seus medicamentos, trabalharem num emprego não estressante. As pessoas diagnosticadas com doenças mentais podem esforçar-se por conseguir mais? Será que conseguem? Acho que sim. Claro que sim. Recentemente aceitei um trabalho de professora substituta com alunos do ensino básico e secundário. Trabalhar com os alunos permite-me sair de mim própria e dar algo em troca à sociedade. Esforço-me por conseguir mais, aparecendo no meu trabalho, nas atividades de que gosto e nas minhas relações. O trabalho deu-me uma nova direção que nunca sonhei ter. Agora que estou no mundo, vejo que sou muito mais do que um diagnóstico. As histórias que descobri ao trabalhar noutros tipos de emprego são muito mais engraçadas do que este que tenho da minha doença. Há muitos artistas, atores, programadores, executivos, advogados e médicos neurodivergentes que são abertos em relação ao seu diagnóstico. É verdade. No entanto, duvido que deixem que isso os impeça de consumir a sua arte ou paixão. Olhem, por exemplo, a Britney Spears. Não sabiam, eu também não sabia. Elon Musk, já sabíamos. Demi Lovato ou Patrick Kennedy, por exemplo. Todos eles têm carreiras no setor do entretenimento, engenharia, serviço público, etc. São apaixonados pelo que fazem. Não deixam que o seu diagnóstico os detenha. Criam e inventam para além dos limites do diagnóstico e mudam o mundo com o seu contributo. Para mim, as doenças mentais ou a saúde mental podem consumir tudo, especialmente o facto de ter um blog de nicho nesta área. Quando terminar o meu livro, tenho a certeza de que vou ser classificada como uma escritora que fala sobre doenças mentais e saúde mental. Até era o meu objetivo, mas não era só isso. Eu aspiro a escrever e a investigar temas variados, como as alterações climáticas, questões jurídicas, constitucionais e políticas da educação. Também quero escrever romances para adolescentes e adultos um dia. É por isso que leio um livro por mês sobre estes outros temas e uma série de notícias e artigos sobre uma variedade de assuntos. Para mim, trata-se de encontrar tempo para dedicar-me a passatempos inexplorados e deixar que estes tomem forma em torno da minha vida. Correr, andar de bicicleta, fitness, fotografia, yoga, cozinhar e aprender sobre o mundo do meu gato. Não vou deixar que estas outras atividades fiquem em segundo plano em relação ao meu diagnóstico. Também não quero que o meu diagnóstico se interponha entre mim e a minha família. Posso falar sobre o meu trabalho, mas também tento avaliar os interesses da minha família e planear atividades divertidas em conjunto. Existe um equilíbrio feliz entre escrever sobre saúde mental para o trabalho cotidiano e deixar que a doença se torne na sua pessoa. Por vezes, a doença pode ser a terceira pessoa na sala. Muitas vezes é. As pessoas veem todos os meus estados de espírito e ações como resultado da doença e nunca como parte minha, como ser humano. Tenho alguma dificuldade em deixar de lado o rótulo e em viver a vida tal como ela é. Vida é confusa e é bela. A vida é confusa e é bela. Mas nem toda a gente mostra a confusão. Eu tive de aprender a esconder e a revelar nas alturas certas.